Gary. Iniciando hoje a leitura do dia, nós estamos na página 125 do livro Confiança, Doação, Gratidão, Forças Construtivas da Vida Social. Nós vamos começar hoje no capítulo 2, Arqueologia da Doação. Assim, como culturas mais antigas deixam seus vestígios na terra, por meio dos quais nós podemos, mediante escavações, adquirir algum conhecimento a seu respeito, também rituais de doação de culturas mais antigas permaneceram salvaguardados em povos que ainda não foram ou foram muito pouco tocados pela civilização ocidental. O trabalho de pesquisa de antropólogos culturais vem desenterrando um tesouro de material dos assim chamados povos primitivos, o qual nos relata sobre a atitude de doar em povos mais antigos. Queremos apresentar uma série desses estudos antropológicos para depois observar, tendo em vista a questão da peculiaridade da atitude de doar, as imagens oriundas do material. Para isso, utilizamos com muita gratidão a obra de Levis Hyde, intitulada O Presente. Quando os puritanos desembarcaram em Massachusetts, descobriram nos índios algo tão notável quanto o seu sentimento de propriedade, que deram a isso um nome apropriado. Quando Thomas Hutchins escreveu sua história da pequena colônia, essa denominação já se havia introduzido. Um presente de índio, assim conta ele a seus leitores. É uma designação para uma dádiva para cuja retribuição é esperado algo de igual valor. Os americanos usam essa expressão de maneira abrangente, ainda hoje, quando chamam um amigo de presenteador índio, ou seja, quando este é mal educado a ponto de exigir de volta um presente que ele mesmo entregou. Olha, um comentário, eu não sabia que essa expressão presente de índio vinha daí, não, que a gente às vezes fala isso, né? É. Mas aqui essa tradição também existe, sabia? Entre os povos originais. Se você dá alguma... Assim, tem uma troca que é esperada. Uhum. Engraçado que eu nunca tinha escutado. Não. A expressão presente de grego, presente de índio, não. Ah, tá. Imagine-se a seguinte cena. Um inglês entra na casa de um índio e seu anfitrião, que quer passar a seu hóspede a sensação de ser bem-vindo, convida-o a fumarem juntos um cachimbo de tabaco. Esse cachimbo é feito de uma pedra macia e vermelha e sempre circulou entre as tribos locais como cachimbo da paz. O cachimbo sempre fica por determinado tempo na casa de um morador e, mais cedo ou mais tarde, é novamente passado adiante. Assim sendo, os índios, corteses como são, dão o cachimbo ao hóspede em sua saída para levar consigo. O inglês está extrema e agradavelmente surpreso. Não é que ele agora segura em suas mãos um objeto com tanto valor que poderia ser enviado ao Museu Britânico. Ele leva o cachimbo para casa e o coloca em cima da lareira. Depois de certo tempo, vêm os caciques de uma tribo vizinha em visita ao colono. Para sua surpresa, ele constata que seus visitantes têm uma expectativa bem específica em relação ao cachimbo. Finalmente, seu intérprete esclarece que, para provar sua boa vontade, ele precisa fumar esse cachimbo com seus hóspedes e depois entregá-los a eles.
O inglês fica surpreso com o fato de essas pessoas apresentarem um sentimento tão limitado em relação à propriedade privada. A contrapartida para o presenteador índio seria, então, algo como o preservador branco ou, eventualmente, o capitalista. Uma pessoa desse tipo não pode agir de outra forma, senão tirando a propriedade de circulação com o objetivo de expô-la numa revista ou num museu, ou, do ponto de vista do capitalista, reservá-la para a produção. Para o presenteador indígena inicial, o seguinte fato representava uma peculiaridade fundamental do presente. O que quer que demos de presente deve ser passado adiante, não pode ser conservado. Caso, no entanto, seja conservado, em seu lugar precisa entrar em movimento algo de igual valor, mais ou menos como uma bola de brilhar que é imobilizada, mas passa sua energia a outra bola. Seu presente de Natal, você pode ficar com ele, mas ele perderá seu significado se você mesmo também não presentear. A dádiva deve permanecer em movimento. Gente, que coisa interessante isso, né? É, e bastante verdadeira. Não é? Povos que vivem em laços tribais diferenciam nitidamente entre dádivas e capital. Eles usam uma lei que já estava implicitamente em vigor no presente do índio. Esta reza: o presente de um não pode tornar-se o capital do outro. O Henry James, um antropólogo social inglês, conta que na tribo do Urduque, na África do Norte, todo valor que passa de um clã inferior a outro tem o caráter de uma dádiva. Essa dádiva, independentemente de tratar-se de animais, cereais ou dinheiro, precisa ser consumida, não podendo ser investida. Quando valores transmitidos desse modo são incorporados ao capital do subclã, por exemplo, ao seu rebanho, e aplicado em crescimento e investimento, esse subclã entra numa relação de dívida com o doador original. Quando um subclã dá cabras de presente ao outro, esse presente precisa permanecer em circulação. Aqui tem uma nota. Eu tive a oportunidade de conhecer uma caricatura dessa circulação quando estive em Curaçao. Praticamente todo habitante dessa ilha é propriedade de algumas cabras, seu bem de capital. Quando uma cabra morre, o proprietário precisa, às próprias custas, mandar que busquem o cadáver para incineração. Para economizar esse custo desse bem de capital sem valor, é feito um presente, que à noite se coloca por cima da cerca do vizinho. Em seguida, este faz o mesmo em direção ao próximo vizinho. E assim, o presente circula até que não seja mais possível transportar nada. E com isso, os custos da remoção e da incineração ficam pendurados no último receptor. Quando um subclã... Não, peraí que eu me perdi aqui. Neste último exemplo... Isso também pode significar que o receptor mate as cabras e faça uma grande festa durante a qual cada um possa comer regiamente. As cabras não podem, de maneira alguma, ser mantidas de lado para que com elas se empreenda uma criação ou se produza leite. Se isso acontecer, uma forma de propriedade será transformada em outra. Um presente será transformado em bem de comércio. Isso significa um grave distúrbio na teia social que une os subclãs. Neste último exemplo, já fica evidente que outra forma de expressão
para o fato de presentes deverem permanecer em movimento é que eles devem ser consumidos. Um presente representa uma posse que se vai. Alimento é, em conto de fadas e lendas, a imagem mais empregada para um presente, porque pode ser literalmente consumido. Nesse sentido, nós mineiros, então, estamos corretos, né? Porque a gente adora dar queijo de presente, né, Camila? Queijo, doce de leite, goiabada. Compartilhar o que faz, né? E Com tem essa tudo. tradição Tem. de sempre levar alguma coisa quando você vai visitar alguém. Uhum. Que já não é uma coisa mais tão comum, mas que ainda... Minas, eu acho que é uma coisa Tem, a gente mais tem muito viva. isso. Você E leva... eu gosto muito de dar presente. Pois Gosto é. muito. Talvez venha disso também, né? Gosto bastante. Uhum. Nem assim aquela coisa enorme, mas uma lembrancinha assim, só para a pessoa. Ah, pensou em mim. Eu gosto bastante. E principalmente comida, né? A Uhum. gente gosta de dar comida, né? Contudo, bens mais sólidos também são empregados para isso em cerimônia de doação. O exemplo que mais impressiona é o assim chamado potlatch, entre os índios da costa setentrional americana. Trata-se de uma festa que durava vários dias e era promovida por um membro da tribo interessado em tornar público seu status ou sua posição hierárquica recém-conquistada. Potlatch significa nutrir, consumir. Como substantivo autônomo, indica o comedouro. Festas potlatch também englobavam bens duráveis. Estes precisavam ser destruídos como se, nesse caso, se tratasse de alimentos. Casas eram incendiadas e objetos cerimoniais eram quebrados e jogados ao mar. Uma dessas tribos de índio, os Haida, chamava sua festa potlatch de matar fortuna. Nós faremos referências a essas ligações quando adiante, no capítulo 6, conversarmos sobre a importância da exigência de que mais-valias surgidas na vida econômica, lucros, não sejam reinvestidas aí sem exceção, levando desse modo a uma hipertrofia sufocante da vida econômica, e sim sejam incorporadas à vida cultural. Ali, elas são efetivamente destruídas, mediante desgaste consumidor, para que novos valores culturais e espirituais possam surgir. A sabedoria instintiva dos índios cuidava para que, de tempos em tempos, o bem-estar material acumulado fosse saneado em prol da qualidade social e cultural do grupo. Se acabamos de falar sobre o consumo da dádiva, isso significa, de fato, que para o doador, a dádiva desaparece. No ato da doação, o objeto é consumido pela própria transação. Uma dádiva é consumida no momento em que se movimenta de um para o outro, sem a certeza de que algo retorne. Por isso existe realmente pouca diferença entre o consumo e o movimento. Um ato de compra no mercado tem seu contrapeso, um momento estático. Paga-se para manter a balança em equilíbrio. Mas quando se dá um presente, uma força motriz está em ação. O peso se desloca de um para outro. Que bonito. Isso é bem interessante, né? Não é? Da gente perceber. Uhum. Essa coisa da doação que não espera nada, não espera nada em troca, mas que está alimentando o movimento de uma outra esfera, né, que ele está trazendo aqui. Principalmente a esfera cultural, né? Sim. Quando a gente até fala de Minas, a gente está falando isso, porque tem um caráter bastante cultural, né? No presentear, na doação, né? Tem esse caráter
passa pela cultura, né, de um povo. E eu estou aqui também pensando nas festas juninas, que a gente está imerso nelas, né? Uhum. Você vê assim, o movimento de embelezar as cidades, né? As bandeirinhas, Os balões. E as músicas, as danças, né? Uhum. A gente está bem nessa época. É. E semana que vem vai ser aqui, né? No lugar onde eu moro tem uma festa da comunidade, né? Todo mundo doa algo. Ah, que gostoso. Tem uma pessoa que recolhe, né? Então ela vai dizendo: precisamos de pão, precisamos de prenda para as barraquinhas das crianças, e a gente vai doando para montar uma festa. Que legal. Isso é muito importante, né? Porque nas cidades grandes a gente vai perdendo muito esse caráter, né? Era antes o que a gente chamava no interior até de quermesse, né? A quermesse tinha esse caráter de doação. Né? Continuamos? Vamos. Na ocorrência da compra no mercado, não se fala do tipo de contato tal qual acontece na entrega de uma doação. Ali não há movimento, nenhuma participação de sentimento, porque tudo está direcionado para o equilíbrio, para a segurança, para que o ato em si não consuma nada ou uma pessoa se ocupe com a outra. Bens de consumo são consumidos por seus proprietários, e não numa troca de proprietário. Um novo ponto de vista quanto ao processo da doação aparece nas experiências de Malinowski sobre os Massim, um povo nas ilhas a leste da Nova Guiné. Seus presentes, cula, braceletes e colares circulam constantemente num amplo círculo de ilhas no arquipélago de Massim. Cada tipo tem, nesse caso, seu próprio círculo. Os colares, como um símbolo masculino e portados por mulheres, se movimentam em sentido horário, e os braceletes, como um símbolo feminino e portados por homens, se movimentam em sentido anti-horário. A visita que as pessoas de uma ilha fazem às pessoas de outra requer preparativo de meses. Os presentes são fabricados artesanalmente e significa uma viagem de centenas de quilômetros por mar. Demora de 2 a 10 anos para que um tal círculo de presentes se feche. Esse ritual da doação é guiado por 2 princípios éticos. O primeiro diz que um presente desse gênero é dado e recebido em silêncio. Em relações comerciais, que também são conhecidos pelos Massim, conversa-se e barganha-se sem parar, antes que comece a troca. O doar, no entanto, acontece em silêncio. O segundo princípio diz que a definição do valor do conta presente é deixada a critério do doador. Eu presenteio em boa confiança e aguardo o que virá em troca. Esse círculo de doação se diferencia do presentear recíproco, numa relação de igual valor, sob diversos aspectos. Primeiramente, se o presente se movimentar em círculos, ninguém receberá algo daquela mesma pessoa a qual deu algo. O círculo é a condição estrutural para os princípios éticos citados. Quando aquele que eu presenteio não for o mesmo do qual eu posso novamente esperar algo, não faz sentido falar de uma contradádiva, ou até mesmo de comercializar. Poder-se-ia dizer que a dádiva desaparece dobrando a esquina e retorna de uma direção
completamente diferente. Eu dou cegamente e, ao mesmo tempo, sinto uma espécie de gratidão cega, quando adiante, no capítulo 6, tratarmos da lei social principal, conforme a formula Rudolf Steiner, voltaremos às relações cíclicas de doação. Quantos menores estes círculos forem, e se apenas 2 pessoas ainda fizerem parte dele, não se poderá mais falar em círculo. Tanto maior será a chance de que a relação de doação se transforme numa relação de troca, no sentido de uma relação de compra. Quando o presente se move em círculo, esse movimento se desenrola fora do controle de cada um. Quem faz parte desse processo precisa sentir-se parte do grupo. Toda dádiva é um ato de confiança social. É por meio de rituais de doação desse gênero que o grupo é mantido coeso e o espírito do grupo é nutrido. Ai, que coisa mais linda! Não é? Coisas que a gente está perdendo e deveria resgatar, né? Eu lembro uma vez que eu fiz que eu recebi um tanto de presentes, assim, não físicos, mas eu recebi um tanto de presentes de uma amiga. E aí eu falei para ela, nossa, eu tô sem graça, assim, né, de você estar me dando tanta coisa e tal. E ela falou para mim assim, não fique. Quando você tiver oportunidade, você retribua para alguém. E tá tudo certo. Eu nunca esqueci isso que ela me falou, sabe? Porque naquela hora, quando ela me fala isso, ela me desobrigou de uma dívida para com ela, né? E me ampliou um horizonte de que eu posso fazer isso por outras pessoas, não a mesma coisa, né? Não o que ela estava me dando, eu não poderia dar para outra pessoa, mas eu poderia dar outra coisa para outra pessoa. E isso me deu essa imagem do círculo que ele coloca aqui, né? De que realmente, assim, quando você dá algo para alguém de coração, sem esperar nada em troca, você pode retribuir de uma outra maneira, e aí isso vai formando uma grande comunidade, sabe, de doação. Isso é muito bonito da gente pensar, né? É um círculo. Porque quando eu fazia psicologia, falava-se muito nisso, assim, essa frase, né? Se não me engano, eu não sei se ela é de Lacan, eu não sei de qual teórico, não lembro agora, mas assim, que eu cheguei até uma vez a escrever um texto sobre isso, que era assim, a gratuidade não existe. Porque num processo terapêutico, né, eles colocavam assim, que se você faz isso gratuitamente, sem a pessoa pagar nada por isso, é como se você criasse uma relação de essa relação de que eu devo algo para essa pessoa, né? E hoje eu vejo isso de uma maneira diferente, sabe? Porque você pode fazer isso circular, não necessariamente você precisa retribuir para aquela pessoa que você está recebendo, mas você pode fazer a doação circular. Isso é outra forma, né, de você pensar, sabe? Eu acho isso muito, muito interessante, assim. Vamos ver, agora eu já fiquei curiosa, porque parece que vai ter algo do Steiner falando sobre isso, né? Quando a gente conversa aqui sobre essa questão de doação e do fato de ser importante você passar para o próximo, né, para gerar todo um espírito de comunidade, que todo mundo esteja bem, vem na cabeça essas pessoas hoje em dia que são bilionárias, trilhardárias e tal, e assim,
não sei se eu estou sendo um pouco comunista, né? Mas eu fico assim, para quê? Né? Aí vem, assim, especificamente agora, essa situação que aconteceu recente do submarino, né? Tipo assim, cada uma daquelas pessoas gastaram mais de 1 milhão para estar naquele lugar para ir ver destroços de um navio que afundou. O que elas não poderiam ter feito com aquele dinheiro em prol de pessoas que passam necessidade? E eu fico assim, me choca. E aí, toda vez que a gente está conversando aqui sobre doação, sobre circulação, vem isso na cabeça. Poxa, por que essas pessoas não têm esse tipo de pensamento, né? Porque eu acredito que todo mundo tem que viver super bem. Todo mundo tem que viver bem, eu não tenho que ficar... eu tenho que fazer o que eu gosto. Mas, assim, chega num limite de dinheiro, né? Você não precisa mais do que isso. Para que você precisa de trilhões? Sendo que tem país que não tem esse dinheiro, sendo que tem gente que tem que comer terra, sabe? Aí, estou viajando aqui a partir do... Tem esse lado e tem o outro lado dessa história. Vai parecer meio antipático, mas eu também não posso julgar o que é interessante para o outro, sabe? Que eu acho que aí tem essas armadilhas. Ok, eu te entendo perfeitamente, mas se dá um enorme prazer para alguém ver destroços, quem sou eu para julgar o esforço que alguém faz para fazer isso também, sabe? Estou pegando muito literalmente o seu exemplo, mas eu acho que aí tem coisas para a gente prestar atenção, sabe? Porque quando eu estou doando, não tem julgamento nenhum em lugar nenhum. Né? E eu acho que isso é uma característica importante. E aí, quando entrou o raio do julgamento, já é comércio. É uma outra coisa. Sabe? Estou sendo bem chatinha aqui, mas eu acho que é algo que a gente tem que perceber. Tem sentido, Camilo, o que eu disse? Você ficou pensativa. Sim. Não, sim. Tipo, eu estou julgando a atitude das outras pessoas, mas é porque, Isso. assim, na minha cabeça, uma pessoa, ela precisa super viver bem, mas é muito complicado você gastar um dinheiro com algo que eu vou colocar assim, como supérfluo, útil. Ao mesmo tempo que ela tem consciência de que outras pessoas estão passando necessidade, sabe? Eu não preciso passar necessidade para ajudar o outro, mas se eu já estou super bem e existe a possibilidade de ajudar o próximo, poxa, né? Eu acho que seria muito mais produtivo, mas sim, eu estou julgando. Não, e estou trazendo isso que é interessante, porque quando a gente faz programas Germinar, a gente trabalha muito com o conceito de economia solidária, né? E da capacidade individual de cada um. Né? E aí, quando alguém, por exemplo, traz coisas para vender e o outro vai lá e compra, e no balanço as pessoas olham, sabe? Poxa, você está comprando o colar que eu trouxe, por que não dá mais para poder ajudar a pagar os custos, sabe? Essa coisa do julgamento aparece muito e é uma coisa que a gente tem que tratar. Mas aí eu tô falando dos extremos, não estou falando eu nem sei. do tipo assim, não estou falando da pessoa que ganha 5 mil, não estou falando da pessoa que ganha 10 mil, não estou falando da pessoa que ganha um dinheiro que a grande maioria das pessoas não ganha. Eu estou falando de extremo, estou falando de uma pessoa que gastou 1.200.000 para andar de submarino. E isso foi por pessoa, entendeu? Eu sei, eu estou entendendo, né? Mas é legal que esses extremos também, assim, só para... eles também servem muito de referência, porque tudo que está no grande está no pequenininho, né?
Você trouxe um ótimo exemplo. E esse tema, né, do julgar, né, que a gente bota no, que é natural para todos nós, todo mundo julga, tchum, né? Ele é importante para a gente entender. Tem uma série da Netflix que eu estou assistindo, que é uma série cyberpunk que acontece por volta de 3000, ano 3000, Tá. e lá vai bolinha. Aí eles criaram uma tecnologia que a gente consegue transferir a nossa consciência para um cartucho. Uhum. Então, esse cartucho ele fica aqui na nossa, atrás aqui, na nuca, e aí, assim, se o seu corpo, que eles chamam de capa, morrer, você consegue transferir a sua consciência para outro corpo. E aí, obviamente, quem tem muito dinheiro vive para sempre, né? Principalmente com o mesmo corpo, porque eles conseguem fazer também o clone. E aí, essa galera que tem muito dinheiro, eles vivem em outro espaço, assim, eles vivem num espaço com uma tecnologia completamente diferente dos réis mortais, né? E aí tem uma cena que eles se gabando quem tem mais dinheiro. E aí, assim, quem que pode fazer as coisas mais absurdas, né? Aí uma mulher levou lá um cadáver de uma pessoa, uma outra lá transferiu a consciência de um assassino para uma cobra. Então, assim, eles estão disputando quem gasta mais. Como gasta mais. E aí você fala assim, nossa, que surreal. Aí você vem para a nossa realidade e isso está acontecendo. Sim. Não é algo fora do nosso dia a dia. Isso está acontecendo. É verdade. Então, você fica chocada. Mas sim, estou julgando. É super... Não é você, nós todos fazemos nós isso. Nós todos fazemos isso, né? Só para a gente... Opa! Continuamos? Ei, Cio, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu encontrei página 130, tá? Segundo parágrafo aí. Eu encontrei uma forma moderna desse tipo de movimento cíclico de doação quando um amigo me contou sobre suas experiências no exército americano. Quando um soldado está mal de caixa e pede $1 a seu colega, ele o obtém, mas não emprestado, e sim com o dever moral de passá-lo adiante como doação, assim que estiver em condições e alguém lhe pedir isso. Um círculo invisível, grande, que une milhares em si. Embora a palavra confiança não desponte nesse contexto, sente-se como a substância da confiança acompanha continuamente os movimentos de doação. Doar e confiar são, de fato, estreitamente ligados. Esse tema do círculo recebe ainda uma nova dimensão quando nos ocupamos com a pesquisa antropológica dos maoris na Nova Zelândia. Os caçadores maoris, ao voltar da caça na selva para casa, trazem para o sacerdote certos órgãos dos animais capturados. Este ferve os órgãos no fogão sagrado, come ele próprio uma parte disso e do restante prepara um tipo de talismã, o mauri, que representa a incorporação física do espírito da selva. De maneira ritual, o mauri é devolvido à selva para que possibilite uma nova caça abundante. Nesse ritual de caça, trata-se de 3 dádivas: da natureza, da selva, para os caçadores, dos caçadores para o sacerdote e do sacerdote para a selva. No final, esse círculo se fecha. A cerimônia realizada pelo sacerdote se chama Wangwai Hao e significa alimentar o espírito da selva. Pelo fato de o sacerdote ser incluído nesse círculo, o processo de doação obtém uma dimensão espiritual, numa relação igualitária
entre o caçador e a selva, o ritual será aplainado rapidamente para uma ação de troca, e a selva seria degenerada para objeto de comércio. Somente pelo papel do sacerdote no ritual é que surge o verdadeiro círculo. A dádiva desaparece da vista dos caçadores antes que eles retornem à selva. No ritual maori, o círculo de dádivas é ampliado para os dois lados, para baixo, para o âmbito da natureza, e para cima, para o âmbito dos deuses, do espírito da selva. Em oposição ao já descrito círculo horizontal dos Massim, este aqui possui uma dimensão vertical. Não é difícil encontrar o arquétipo atrás do círculo de dádivas aqui descrito. Na natureza, nós conhecemos o fenômeno dos elos alimentares. Assim, por exemplo, as aves marinhas deixam seus excrementos cair no mar. Disso vivem micróbios que, por sua vez, servem de alimento ao plâncton. Este alimenta pequenos peixinhos, que são devorados por maiores. Deste vivem os arenques, que, de sua parte, são mais uma vez finalmente capturados pelas já citadas aves marinhas. Trata-se aqui de um sistema ecológico fechado, em que todas as partes possibilitam-se a vida umas às outras. Quando, em certa época, os pescadores de arenque, zangados com a concorrência desonesta em grande escala, fizeram caça às aves marinhas, o efetivo de arenques se reduziu rapidamente. Uma parte da sabedoria que está encerrada em elos alimentares naturais desse tipo, nós a reencontramos nos círculos de dádivas aqui descritos. No último desses círculos mencionados, o próprio ser humano ainda é parte de uma sábia ecologia. No último exemplo dos caçadores maoris, nós tocamos num aspecto do hábito da doação que queremos desdobrar mais e comprovar com exemplos. Num breve resumo, trata-se da atitude de doar como fonte de fertilidade. Todas as antigas culturas conhecem o sacrifício ritual do primogênito. No Antigo Testamento, o Senhor diz a Moisés: sacrifica-me todos os primogênitos. Os deuses são considerados como a fonte de toda fertilidade. Os primeiros sinais dessa fertilidade, tanto de pessoas como de animais e plantas, são doados de volta à fonte. Dessa maneira, a corrente é mantida em fluxo. Em nossas festas de ação de graças, ainda vive um último resíduo desses rituais. Ao viajar pela Indonésia, nós vimos em todos os campos de arroz pequenos templozinhos, na verdade, pequenos celeiros para sacrifício, nos quais são feitas oferendas à deusa do arroz. Alá, o deus oficial da Indonésia Islâmica, aparentemente nada sabe disso, ou talvez permita com um piscar de olhos. Até algum tempo atrás, nós ainda conhecíamos na Holanda um prolongamento mundano desse ritual, quando o primeiro ovo de Habib e o primeiro barrilzinho de arenques frescos eram entregues de modo ritual à rainha. Os índios que habitavam a costa oeste da América eram, quanto ao seu sustento, altamente dependentes dos salmões, que uma vez por ano apareciam nas embocaduras dos rios para acasalar-se em suas nascentes. Os índios imaginavam, então, que os salmões vivessem em tribos no fundo do mar. Uma vez por ano, assumiam a figura de peixes, revestiam-se de pele de salmões e nadavam até as embocaduras, a fim de oferecer-se como alimentação de inverno aos seus irmãos em terra firme. Assim sendo, o primeiro salmão que aparecia recebia uma recepção festiva e era saudado
como a visita de um chefe da vizinhança. Em passeata solene, o peixe era levado ao altar. Ali, cuidadosamente despido pelo sacerdote, ato em que a cabeça era cuidadosamente direcionada para o interior do país, a fim de animar os peixes que o seguiam a nadar na mesma direção, e salpicado com a água sacrificial. Depois de um discurso comemorativo e subsequente cantoria, todo mundo recebia um pedacinho do peixe para comer. Depois disso, a espinha, deixada cuidadosamente intacta, e com isso se fechava o círculo, era devolvida ao rio. Os índios imaginavam que em volta dessa espinha se incorporaria novamente um peixe, que depois assumiria novamente a figura humana. Da própria pescaria, as espinhas, não estando mais em seu contexto natural, eram também devolvidas ao rio. Sem elas, os salmões não poderiam mais incorporar-se, já que estariam ofendidos, como pensavam os índios, e por isso não retornariam mais no ano seguinte. Os objetos desse ritual continuavam existindo em abundância, já que eram vistos como presente, quando os colonos europeus se ocuparam comercialmente com a pesca do salmão, essa fonte logo secou. A cerimônia em torno do primeiro salmão cria uma relação de doação com a natureza, uma atitude formal de receber e dar, que reconhece nossa participação no crescimento natural, mas também nossa dependência. Uma vez tendo criado uma relação desse tipo, nós lidaremos com a natureza como parte de nós mesmos, e não mais como um estranho que está disponível para a exploração. É tão bonito isso. Quando eu vim morar aqui no sítio, né? Assim, essa relação com tudo que eu como, eu andei plantando muitas sementes. E agora que está cheio de bamoeiros, laranjas, sabe? A vida retorna. Tem uma abundância que a gente não sabe, né, tratar, né? Se você planta de volta a raizinha da cebolinha, a cebolinha nasce de novo. O alho que estraga, né, que começa a fermentar, você joga na terra, ele nasce de novo. É muito... E a gente não consegue ver isso em grandes cidades, a gente não tem essa oportunidade, né? Então, é uma coisa que a gente está perdendo. Tem um livro que eu estava procurando até se ele estava aqui por perto, que eu comprei lá na comunidade de cristãos, que fala da relação do homem com o dinheiro, do nascimento do dinheiro, né? Dessa questão do processo da troca. E o que eu percebi naquela leitura, e é o que está me chamando a atenção nessa, é que a gente perdeu essa ligação da oferta, da oferenda como gratidão. Assim, e da compreensão de que se eu estou recebendo alguma coisa, se algo está vindo até mim, vem porque talvez, entendeu? Alguém está entregando, seja no céu, seja na terra. E com isso a gente acabou ficando seccionado. E vou trazer aqui uma notícia que eu achava que era brincadeira, mas não era, que foi as obras de início de uma tirolesa no Corcovado, no Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Então, o Pão de Açúcar, a empresa já tinha começado um processo de retirada das pedras do Pão de Açúcar. Então, o Pão de Açúcar está fisicamente, concretamente menor, porque essa empresa foi lá, contra todas as leis dos homens, vamos colocar desse jeito, nem estou trazendo a da natureza. E a questão da falta de respeito, percebe? É uma pedra, não estou querendo colocar o Pão de Açúcar como uma coisa sagrada, mas o desrespeito é tão grande, a pedra está lá por estar.
ela está lá para ser apreciada, ou para que né, a vegetação cresça, mas nós assumimos que isso que está é nosso. E, em especial, aqui no Brasil, eu adoro ser brasileira, gente, não me entendam mal, mas, assim, a gente está muito difícil nesse sentido, porque o que é fora, nós não entendemos como sendo uma extensão nossa. Então, nós vamos aviltando as cidades, as pessoas, as relações. E antes, se tinha essa alma de grupo, e a gente precisa dessa individualidade para poder voltar a ser gota e fazer parte desse oceano, como a gente perdeu, ao longo do desenvolvimento da humanidade, essa relação de gratidão com o ar que respira, né? Se é um Deus esse ar, se não é um Deus, se isso é pagão, se não é pagão, mas o ponto existe, está aí como oferta. E daí a gente polui, daí a gente suja, daí a gente cava, daí a gente tira. Eu acabei de fazer a leitura de um livro que se chama Inês da Minha Alma, não sei se vocês conhecem, é da Repete o título? Inês da Minha Alma. Inês. Uhum. É da Isabel Allende, o livro. Vai ter resenha hoje. Mas ela traz sobre a conquista do Chile. E ela vai trazendo não só o que é feito entre os homens, entre os indígenas e os espanhóis, mas como a terra vai sendo aviltada na escavação e nas retiradas da prata e do ouro. É de uma brutalidade isso. Então, o que faz a leitura desse livro cada vez mais forte, mais necessária e repetida, né? Porque para a gente confiar, a gente precisa acho que a gente precisa compreender que alguma coisa nos foi doada antes, né? E aí agradecer isso, mas a gente acho que nem é antes, né? Algumas coisas nos são doadas o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Né? E assim, o ritual, acho que me chama também bastante atenção a questão dos rituais aqui, e como a gente precisa fazer força para que rituais, eu me incluo nisso, que eu sou uma pessoa que passa por cima de ritual muito fácil, né? Mas como, por exemplo, na antroposofia isso chama bastante a atenção, né? A importância, trazer os ritmos das festas cristãs, num processo ritualístico para compreender essa coisa da terra, do céu, do ar, dos 4 elementos, né? Do fogo. O ritual ele facilita a devoção, né? Acho que pelo ritual a gente pode chegar à devoção, que é isso, que é esse reconhecimento do que nos é doado o tempo inteiro, né? Até quando a gente acha que a gente está sendo aviltrado, a gente está recebendo muitas vezes uma graça, né? Eu sempre lembro da frase do Guimarães, né? Quando nada está acontecendo, tem um milagre que se revela, tem alguma coisa naquilo lá, né? Então, eu vou ler as outras páginas que eu não li aqui com vocês, né? Mas essa daqui me traz, desse trecho que a Cíntia leu, me traz como a gente se distanciou dessa reverência. Eu acho que a gente pode finalizar por hoje, né? Faltam só 3 minutos. Se a Leila puder trazer de novo o verso para a gente tão profundo, né? Trago, sim. Poder concluir. Vou lá botar. Vê de novo. Silvia gosta. O nome desse verso é Invictus. Fora da noite que me encobre, escura como vão de mastro a mastro. A qualquer Deus, se algum acaso existe, por minha alma insubjugável, agradeço. Nas garras do destino e seus estragos, sob os golpes que o acaso atira e acerta, nunca me lamentei,
e ainda trago minha cabeça, embora em sangue, ereta. Além desse oceano de lamúria, somente o horror das trevas se divisa. Porém, o tempo, a consumir-se em fúria, não me amedronta nem me martiriza. Por ser estreita a senda, eu não declino. Nem por pesada a mão que o mundo espalma. Eu sou o dono e senhor de meu destino. Eu sou o comandante da minha alma. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom Até a dia. próxima semana. Leila, fotografa e manda lá no grupo, que é lindo isso.